Seja bem-vindo a mais um episódio do canal A Palavra Viva, o canal que transmite a mensagem de Deus em podcast. Eu sou o Jefferson, continuarei o tema proposto que é o mesmo problema em tempos diferentes. É isto mesmo, será visto dentro do contexto bíblico algo considerado como problema, se repetindo em diferentes períodos da história bíblica. O texto bíblico se encontra no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 18, verso 2. Diz assim o texto: Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Elias, em obediência à voz do Senhor, foi apresentar-se diante de Acabe. Após 3 anos, ele haver proferido que o céu se cerraria e não haveria chuva, ocasionando com isso uma grande situação, a fome. Porque sem a chuva não haveria produção de alimentos em massa, cessaria a abundância de mantimentos. Os animais no campo não teriam ervas para comer, ocasionando com isso a morte deles, por falta de pasto. Por isso, o texto lido diz que a fome era extrema, ou seja, intensa e muito grave. Mas durante esse período de 3 anos e meio, como é destacado, atestado pelo Senhor Jesus em Lucas capítulo 4, verso 25, Elias não ficou desamparado ou preocupado se iria morrer porque não haveria o que comer ou beber. Eis a solução que o Senhor preparou para o seu servo Elias. Em primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17, versículos 2 até o versículo 7, diz assim: Veio-lhe a palavra do Senhor: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te, junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Com o início da fome sobre a terra de Israel, onde muitos locais já sentiam o seu efeito, o profeta Elias, naquele momento difícil, estava vivendo o melhor de Deus, porque o que vinha para ele era o melhor, porque foi Deus quem falou com os corvos e ordenou para que alimentasse o profeta pela manhã e ao anoitecer. E não ficou somente nisso. A torrente secou, mas Deus já havia uma solução para Elias, uma viúva de Sarepta, que pertencia a Sidom. O Senhor já lhe havia ordenado para que o provesse de alimento. Elias esteve na casa daquela viúva, e o Senhor, não somente a Elias, mas a viúva fez vir a sua bonança, onde a farinha da panela não acabou, e o azeite da botija não faltou. É este servo Elias, que passou o período da fome descansando no Senhor, enquanto Acabe o procurava desesperado para que pudesse Elias orar ao Senhor e com isso vir a chuva. Este homem, o profeta Elias, foi quem o Senhor disse: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Acabe, com todo o poder que tinha como rei, não foi capaz de fazer chover. O Senhor provou a Acabe que o ser humano, por mais poderoso que seja aqui na terra, é incapaz de mover o mínimo concernente aos tesouros dos céus. Não é capaz de tocar nos tesouros divinos e fazer com que a chuva venha.
O poder do Senhor é inalcançável, mas alcança todos e tudo. Quando quis, o Senhor fez vir a chuva, porque ele mesmo prometeu ao profeta que daria chuva à terra. E diz a Escritura que caiu grande chuva. Dá a entender que foi uma chuva abundante, e não somente de alguns segundos e pronto, acabou. Prezado, prezada ouvinte, você percebeu que mesmo a pessoa sendo servo ou serva de Deus, pode ocorrer de contemplar um momento na vida que não é bom? Mas mesmo com essa realidade, haverá diferença para aquele e aquela que serve ao Senhor. Prova disso é o profeta Elias. Ele não escapou do período da fome, e sim de ficar com fome. O fato de alguém viver em um período de crise não quer dizer que tenha que viver a crise. E isso se falando de uma pessoa como Elias, séria e dedicada aos assuntos do Senhor. Pessoas no exemplo de Elias, observando o exemplo bíblico, pode-se crer que terá uma solução no período considerado como crise. Não estenderei mais para não te trazer enfado. E o tempo já limita. A ti, como sempre, quero dizer muito obrigado por tua valiosa atenção. Se o Senhor Jesus permitir, te esperarei no próximo episódio. Tchau!